E-book Matemática para Concursos. IBAN, questões resolvidas passo a passo. Um pecuarista comercializou 3 animais de sua propriedade, sendo 2 bezerros pelo valor unitário de 4.000, registrando um lucro de 25% em cada animal, e um boi pelo valor de 4.000, registrando um prejuízo de 50%. O lucro e prejuízo registrado estão em relação aos valores de custo desses animais para o criador. Para que no fechamento da contabilidade do pecuarista, a venda desses 3 animais não registrasse o prejuízo, qual poderia ter sido o percentual máximo do prejuízo da venda do boi? Olha, ele vendeu os bezerros, o bezerro, com um lucro de 1,25. Isso dá um valor de 4.000. Bom, então, para eu achar o valor do bezerro, eu teria que dividir o 4.000, passava esse 1,25 para o outro lado, que está multiplicando, dividindo. Então, eu dividiria 4.000 por 1,25. Só que o 4.000, o 1,25 eu vou tirar a vírgula. Eu vou passar para 125. Eu andei 2 casas, de 1,25 para 125. Então, eu vou botar 2 zeros. Então, vamos fazer a conta. 4.000 dividido por 125. 4.000 não. 400.000 por 125. Ok? 400 por 125 dá 3. Dá 375. Vai sobrar 25 para 400. Eu abaixo um zero. 250 por 125 dá 2. 2 vezes 125 dá 250. Sobra aqui, mas sobrou 2 zeros. Então, o bezerro deu 3.200. O preço de custo, né? Agora, qual o preço de custo do boi? O boi foi vendido com um prejuízo de 50% de prejuízo. Então, ele foi vendido por 50%, 0,5. E também foi por 4.000. Então, veja bem. Ou seja, com um prejuízo de 50%, ele foi vendido por 4.000. Então, qual era o preço do boi? 4.000, né? Passo 0,5 da mesma forma. Passo 0,5 para lá, dividindo. Eu vou andar uma casa, então vou ficar com 5. E vou botar um zero, então, no 4.000. Então, 40.000 dividido 40 dividido por 5 dá 8.000. Ou seja, o preço de custo é 8.000, né? É bem tranquilo. Agora, o bezerro, o preço de custo dele é 3.200. O lucro de um bezerro seria, ele vendeu por 4.000, o custo 3.200, o lucro de um bezerro 800. Lucro. Agora, como são 2 bezerros, então é 800 vezes 2. É igual, 800 vezes 2 é igual a 1.600. A pergunta qual poderia ter sido o percentual máximo de prejuízo? Veja bem, ele teve lucro com o bezerro, de prejuízo da venda do boi. O boi, o preço dele teria que ser 8.000. Ele foi vendido com um prejuízo de 50%. Então, no máximo, teria que ser vendido, o percentual seria 1.600 em cima do preço do boi, tá? Porque a pergunta
Qual poderia ter sido o percentual máximo de prejuízo na venda do boi? O boi teria que ser vendido por 8.000 e poderia ter esse prejuízo aqui do bezerro, que foi o bezerro, 1.600 no lucro do bezerro. Aí empataria, seria meio a meio. Então eu pego 1.600 do lucro do bezerro sobre o 8.000, o preço do boi realmente. Então nós vamos pegar 1.600 e dividir por 8.000. Bom, eu posso cortar 2 zeros com 2 zeros. 16 por 8 é menor, né? 16 por 80 é menor. Eu vou colocar um 0 e um 0. 160 dividido por 80 dá 2. 2 vezes 80, 160. Então aqui deu 0,2. 0,2 é o mesmo que 20%. Decimal, 20%. E a resposta é a letra B, 20%. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal Problemas de Matemática.